Olá meninos, tudo bem? Agora a gente começa o nosso módulo mais importante desse curso inteiro, a parte de cálculos estequiométricos. Veja só, eu nunca vi nenhuma prova de vestibular nenhum, nem de Enem, nem de nada, que nunca tenha cobrado cálculo estequiométrico. Cálculo estequiométrico é o assunto mais importante de todo o ensino médio, portanto, aprenda cálculo estequiométrico. Já estou avisando, esse assunto é muito importante, tudo bem? Bom, então olha só, para você ter uma ideia inicial, o que é cálculo estequiométrico? Aqui eu tenho historinha para contar para você. Imagina que você é dono de uma padaria, né? Nessa padaria você fabrica pão, bolo, rosca, mas eu quero falar de bolo. Quais são os ingredientes necessários para que a gente possa fazer um bolo? Eu peguei uma receita na internet e tem lá, ó, são 3 ovos, 1,5 xícaras de leite, tem também 2 xícaras de açúcar, tem também 4 colheres de manteiga e tem também 500 gramas de farinha, certo? Imagina só a seguinte situação. Você, como dono da padaria, recebeu uma encomenda de 400 bolos. Opa, que legal! Vai rolar uma graninha e a gente vai ganhar dinheiro. Porém, existe um detalhe. Para que você possa fazer 400 bolos, você precisa perguntar ao seu padeiro quanto de ingredientes a gente tem que comprar. Quanto de ovos, quanto de leite, quanto de açúcar, quanto de manteiga, quanto de farinha, né? Nesse caso, eu vou restringir minha pergunta somente a 3 ingredientes. Quantos ovos, quanto de manteiga e quanto de farinha a gente precisa comprar para conseguir cumprir essa encomenda de 400 bolos. Então, a gente precisa fazer o cálculo de quanto de ingredientes nós precisamos para fazer 400 bolos. De acordo com a receita que eu peguei na internet, lembra, um bolo, vou colocar aqui, ó, um bolo, para ser feito precisa de 3 ovos. Veja que ovos é dado em unidades, né? São unidades. Precisa de 4 colheres, ó, 4 colheres de manteiga. E para fazer um bolo, precisa de 500 gramas de farinha, certo? Veja que aqui os ingredientes estão dados em 3 unidades diferentes. Ovos se mede em unidades, manteiga se mede em colheres e farinha se mede em gramas. Uma coisa muito parecida acontece no cálculo estequiométrico. Você vai ter que calcular a quantidade de reagentes e produtos em gramas, em volume, em quantidade de moléculas, depende do enunciado de cada pergunta. No caso dos bolos, olha só, para fazer 400 bolos, se eu colocar aqui um X, X vai me dar a quantidade de ovos que a gente precisa para fazer todos esses bolos. Se eu colocar aqui um Y, Y me dá a quantidade de colheres de manteiga. E se eu colocar aqui um valor que eu vou chamar de Z, Z me dá a massa de farinha necessária para fazer esses bolos. Como você calcularia o X, o Y e o Z? Ora, agora são regras de 3. A regra de 3 para calcular o número de ovos, olha só, X vai ser aqui 400 bolos vezes 3 ovos dividido por 1 bolo. Não é assim? Ora, aqui eu posso simplificar bolo com bolo, aí deu 400 vezes 3, isso dá 1.200 ovos. Então você já pode falar para o seu padeiro comprar 1.200 ovos. A gente resolveu através de uma regra de 3, né? Se eu quiser calcular quantas colheres de manteiga, eu calculo o Y. Esse Y vai dar 400 bolos vezes 4 colheres de manteiga, que é o que se usa em cada bolo, dividido por um bolo, né? De novo, eu posso simplificar aqui, ó, bolo com bolo, né? Aí deu 400 vezes 4, isso dá 1.600 colheres. Colheres de quê? De manteiga. Se eu quiser calcular a quantidade de farinha, o valor Z me dá a quantidade de farinha. São 400 bolos vezes 500 gramas
de farinha, que é o que se usa em cada bolo, dividido por um bolo. Né? Matematicamente, eu estou cancelando aqui a unidade bolo com bolo, e aí esse valor Z, né, daria um total, aqui, esse valor Z daria um total de 200 quilogramas de farinha, certo? Então, olha só, com 3 regras de 3, nós conseguimos determinar quantos ovos, quantas colheres de manteiga e qual a massa de farinha necessária para fazer os bolos da encomenda que a gente recebeu da nossa padaria. O que se faz em cálculo estequiométrico é muito parecido com isso, mas muito parecido mesmo, inclusive com unidades diferentes. Aqui nós usamos unidades para ovos, colheres para manteiga e quilogramas para farinha, certo? Então, para você entender cálculo estequiométrico, a primeira coisa que a gente vai fazer é definir cálculo estequiométrico. Olha aqui, ó. O que o cálculo estequiométrico faz? Ele determina a quantidade de reagentes e de produtos que participam de um processo de transformação da matéria. Esse processo de transformação da matéria pode ser uma reação química ou um processo físico. Agora, importante, cálculo estequiométrico só serve para isso, para determinar quantidades. Só que essa quantidade ela pode ser dada em massa ou ela pode ser dada em volume, se for, por exemplo, um gás, ou ela pode ser dada em número de moléculas, tá? Ou ela pode ser dada em concentração. As unidades de medida de quantidades podem ser as mais variadas possíveis. Isso é que pode trazer um pouquinho de dificuldade no cálculo estequiométrico, certo? Aqui. E para você entender realmente cálculo estequiométrico, a primeira coisa que a gente precisa é entender balanceamento de equações químicas. Veja, uma equação química representa uma transformação da matéria. É importante você entender um conceito. Existe diferença entre reação química e equação química. Ah, Ronald, mas qual é a diferença então? Calma lá. Ó, existe diferença entre reação química e equação química. Quando você pensar em transformação da matéria, vamos pegar um exemplo. Pensa, por exemplo, em papel pegando fogo. Qual é a reação aí? Combustão, certo? Quando a combustão acontece, a combustão lá, o papel pegando fogo, é o que está acontecendo de verdade. Isso é o que nós chamamos de reação química. Vou até colocar aqui, ó, reação química é o que ocorre. É o que ocorre de verdade. E equação química é a representação desse processo. Quando você representa uma transformação química no papel, utilizando a linguagem da química, as fórmulas, o balanceamento e tudo mais, isso nós chamamos de equação química. E numa equação química, você sempre vai ter reagentes se transformando em produtos. Isso aqui é inevitável. Toda equação química vai ter reagentes se transformando em produtos. O cálculo estequiométrico, ele se preocupa com as quantidades, ou seja, qual é a quantidade, qual é a quantidade de reagentes consumidos e qual é a quantidade de produtos produzidos na reação química que a gente está representando. Para você aprender cálculo estequiométrico, a primeira coisa que você tem que aprender é balanceamento de equações químicas. Isso é muito simples, é muito fácil. Veja, eu vou começar a te ensinar já duas coisas ao mesmo tempo. Como se balanceia um processo e como se monta uma reação de combustão. A reação de combustão é uma das mais cobradas em provas, em vestibulares, em qualquer tipo de concurso. Então é importante que você saiba montar e balancear uma reação de combustão. Como é uma reação de combustão? Olha aqui, ó. Para que alguma coisa pegue fogo, né, para que uma combustão aconteça, você precisa de um combustível. Esse combustível é exatamente aquela matéria que vai pegar fogo. Pode ser o papel, pode ser a gasolina, pode ser o querosene, pode ser o óleo diesel, pode ser o carvão, né? E todo combustível, para queimar, precisa de um comburente. Quem é esse comburente? É o oxigênio que está na atmosfera. Então, veja, combustível é o que pega fogo. Vou colocar aqui, ó, é o que queima. E comburente sempre vai ser o gás oxigênio O2 gasoso.
E essa combustão, ela produz produtos mais energia na forma de calor, certo? Bom, aqui eu tenho uma experiência que mostra a combustão da vela. Eu quero que você preste atenção nessa experiência. Veja, quando a vela está pegando fogo, o que está acontecendo? A parafina, que é o material que forma a vela, está combustando. A parafina está queimando, a parafina é o combustível, né? E o comburente é o oxigênio atmosférico. Quando eu coloco o recipiente de vidro em cima dessa vela, o que acontece? Agora, o ar dentro do sistema está limitado. Enquanto a vela está queimando, ela está consumindo o oxigênio que existe dentro do recipiente de vidro. Quando esse oxigênio acaba, o comburente acaba. E sem comburente, não tem combustão. Por isso que a vela apaga, né? Outra coisa que nos demonstra isso é que você percebe que, à medida que o oxigênio dentro do recipiente vai acabando, a pressão interna vai ficando menor. A gente acabou de ver gases, você está entendendo isso. Se a pressão interna está menor, a tendência é o líquido subir, porque o ar externo, a pressão atmosférica externa, empurra essa água para dentro, certo? Então, esse experimento demonstra que, para que a vela, que é o combustível, queime, ela precisa do oxigênio, que é o comburente, certo? Aqui, ó, eu tenho um exemplo de reação de combustão. Esse combustível C20H42, essa fórmula pode representar, por exemplo, a parafina da vela. Quando a parafina se queima, ela reage com oxigênio, então parafina é combustível, oxigênio é comburente. Essa reação produz o quê? Agora, muita atenção no que eu vou te explicar agora. Quando ocorre uma combustão, todos os carbonos da combustão se transformarão sempre em gás carbônico. Gás carbônico, CO2 gasoso, certo? Isso é o que nós chamamos de combustão completa, tá certo? E quando a combustão acontece, todos os hidrogênios da nossa combustão se transformarão em água. Esse é o tipo de combustão mais comum, a combustão completa. E é normal nos combustíveis você ter carbono e hidrogênio na sua constituição, certo? Então, combustão é sempre isso: combustível mais oxigênio, formando gás carbônico mais água, ok? Para você fazer o balanceamento dessa reação, é muito simples. A gente vai contar o número de átomos nos reagentes e nos produtos. E no final você tem que igualar essas quantidades. Eu começo colocando aqui, ó, o coeficiente estequiométrico 1 para o combustível. Veja, aqui nos reagentes da reação, nós temos 20 átomos de carbono. Lá nos produtos, tem que ter 20 átomos de carbono também. Tem 20 aqui? Não. Então eu vou colocar aqui, ó, um coeficiente estequiométrico 20 para acertar a quantidade de carbonos. 20 carbonos, 20 carbonos, certo? Vamos contar hidrogênios? Olha só, lá nos reagentes eu tenho 42 átomos de hidrogênio. Lá nos produtos também tem que ter 42 hidrogênios. Tem 42 aqui? Não. Em cada molécula de água tem só 2 átomos de hidrogênio. Eu multiplico a água por quanto para dar um total de 42? Ora, se eu multiplicar por 21, 21 vezes 2, deu 42. Então eu tenho nos reagentes 42 hidrogênios, nos produtos 42 hidrogênios. Carbonos e hidrogênios já estão balanceados. Vamos contar agora oxigênios? Veja, aqui eu tenho, ó, 20 vezes 2 deu 40 átomos de oxigênio, certo? Aqui eu tenho 21 vezes 1 dá 21 átomos de oxigênio. 40 mais 21 dá 61 átomos de oxigênio. Como eu faço para que os reagentes se transformem em 61 átomos de oxigênio? Ora, basta você multiplicar aqui por 61 sobre 2. Ah, como assim, Ronald? Calma que você vai entender. 61 vezes 2 dá 122. Dividido por 2, 61 de novo. Então, aqui eu tenho 61 átomos de oxigênio, 61 átomos de oxigênio. Tudo bem? Bom, então agora eu tenho a equação de combustão da parafina já balanceada, certo? Aqui eu trouxe algumas reações de combustão para você. Olha só, eu tenho vários combustíveis: gás butano, gás metano, gasolina, etanol, glicose, metanol, carbono, grafite e gás hidrogênio. Eu quero que você faça o seguinte: pause a aula nesse momento para que você possa fazer
as equações de combustão completa de todos esses combustíveis, certo? Então, pausa a aula, copia isso, monta na sua fichinha resumo as equações de combustão de todos esses combustíveis e faça o balanceamento. Depois que tiver tudo pronto, você volta, continua a aula, porque na próxima tela vai aparecer todas essas equações já completas e balanceadas. Lembra que todo carbono vira CO2 e que todo hidrogênio vira água, ok? Então agora, pausa a aula para você resolver essas questões. Pronto, então agora eu tenho todas as equações balanceadas. Atenção especial com a letra G e com a letra H. Tem uma explicaçãozinha aqui para você, beleza? Espero que você tenha entendido. Aguardo você para a segunda aula teórica de cálculo estequiométrico. Abraço e até mais.